Olá, Café com Ideias, um espaço de diálogo. Hoje, aqui no Colégio Sagrada Família, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Uma cidade que tem sua importância para o estado de Santa Catarina por ser um polo industrial, por ter uma colonização alemã, uma colonização italiana, aonde acontece a Oktoberfest, que todos nós sabemos dessa grande festa popular que acontece. O Colégio Sagrada Família, aqui de Blumenau, é uma escola que já trabalha com o programa Educar para o Pensar há alguns anos, há mais ou menos 27 anos, a idade que tem o Centro de Filosofia e a Editora Zófios. Então, estar aqui com alunos do 4º ano, com a professora Ana Luísa, é uma satisfação muito grande e a realização de sonhos de muita gente. Nós hoje vamos falar sobre uma ideia puxa outra. O que é isso, uma ideia puxa outra? Um rápido intervalinho e já retornamos para iniciarmos esse nosso Café com Ideias. Retornando ao programa, hoje falando sobre uma ideia puxa outra, que é o livro que a turma do 4º ano C e D, aqui do Colégio Sagrada Família, trabalham nas suas aulas de filosofia no programa Educar para o Pensar. E eu queria então, com muito orgulho, receber aqui a Giovana, a Isabela, a Carolina, o Arthur e a professora Ana. Vocês estão trabalhando com um livro no qual eu sou o autor também. E esse livro tem a ver também muito com coisas que aconteceram na minha vida. Então, como escritor, eu coloquei algumas coisas que aconteceram na minha vida. Bom, mas eu queria então iniciar fazendo uma pergunta para a professora Ana, para que, a partir dessa pergunta, você encaminhasse as perguntas para os nossos amigos que estão aqui nesse espaço de diálogo. Professora, o programa Educar para o Pensar, aqui no Colégio Sagrada Família, tem uma história. E vocês fazem parte dessa história há algum mais tempo. Vocês desde o 2º ano, tendo aula de filosofia, a professora já há alguns anos administrando esse programa Educar para o Pensar. Mas, professora, os seus alunos então discutem e estão trabalhando em cima desse livro, Uma Ideia Puxa a Outra. O que eu gostaria de saber, e também os telespectadores, você percebe em sala de aula que esse diálogo que se abre, ele é ampliado a partir das discussões, das investigações e também vai para as outras aulas, ou ele acontece só nesse momento da aula de filosofia? Bom, a nossa parceria ela já vem de anos, como tu mesmo falasse, e os nossos alunos já têm filosofia desde o 2º ano, e por isso eles chegam no 4º ano com uma certa maturidade de ideias, e já compreendem mais o que é filosofar. E eu não chamo nem isso assim de aula, eu acho que tanto para mim quanto para eles é um ponto de encontro, é onde a gente se encontra para conversar, para discutir, para debater ideias e para fazer essa investigação que tu propões no livro, Essa comunidade investigativa é o que a gente monta. Então, assim, mais ou menos eu gostaria de explicar como isso acontece, bem no nosso dia a dia, nos nossos encontros de filosofia. O livro, Uma Ideia Puxa Outra, que é esse que a gente trabalha no 4º ano, ele é uma novela filosófica, e dividida em cenas. E a cada encontro a gente lê uma cena. A partir dessa leitura, os alunos começam a levantar os questionários dele. O livro ele conta uma história, agora eu fiquei sabendo que tem a ver com a tua história também. Ele conta a história de um personagem chamado Lucas. E o Lucas é um menino muito curioso. Os alunos, eles se identificam muito com o Lucas. Eles ficam sempre curiosos por cada cena, cada capítulo da novela, para saber o que o Lucas vai agora sair perguntando. Porque cada cena tem uma pergunta que precisa ser respondida, E eles se identificam com isso e vão fazendo as investigações deles também, certo? E tem um momento que eu posso exemplificar, assim, que é onde eles percebem que uma ideia puxa a outra, que é o do livro, o título do livro.
O Lucas está olhando para a janela, e quem nunca fez isso, né, meninos? E ele percebe os pinguinhos de chuva correndo, e ele está lá bem pensador, e ele percebe que um pinguinho de chuva junta com o outro e forma um outro desenho completamente diferente. E aí eles relacionam, não é nem na cena que fala isso, eles é que relacionam. Prof, como as ideias, né? Uma ideia puxa a outra. E então eles vão fazendo essa relação e puxando para a vida deles. E então tu me perguntas assim, isso fica só na sala de aula ou vai além? Eu te respondo que vai muito além. Vai não só para as outras disciplinas, mas também para fora, digamos, além dos muros da escola, como falam, né? E aí eles levam para a vida deles o que é mais significativo e menos significativo. Será que o que é mais significativo para o Arthur é tão significativo para a Isabela? Né? E aí começa a desenvolver neles uma capacidade, né, uma competência socioemocional, digamos que é a empatia, que está sendo tão falada e tão pedida nessa educação do século XXI. Porque às vezes o que para ele é menos significativo, para ela é muito significativo. Então ele tem que saber se colocar no lugar da Isabela. O fato de eles trabalharem a associação de ideias na resolução de problemas, por exemplo, isso é fantástico, porque eles precisam, né, pensar sobre o que eles têm que imaginar também. A gente trabalha isso no livro, sobre a imaginação. Então vai além. Que legal, professora. E eu fico feliz porque esse é o objetivo desse programa. O programa não é mais uma aula, mais um livro, mais uma novela, mais uma literatura. Esse programa, programa filosófico-pedagógico, quer que as discussões, e daqui a pouco nós vamos começar a discutir entre nós aqui, as discussões e os entendimentos, eles aconteçam nas outras aulas, aconteçam na casa da gente, aconteçam quando a gente está no shopping, quando a gente está passeando, quando a gente tem que fazer uma prova, tem que fazer uma atividade. Quer dizer, essas discussões têm que acontecer. Nas nossas aulas a gente percebeu então que uma ideia puxa outra, né, Isabela? E aí a gente começou a pensar sobre a origem dessas ideias. De onde será que vêm os nossos pensamentos, as nossas ideias? E aí, como bons filósofos que somos, a gente começou a levantar hipóteses. Será? Como que a gente pode resolver esse questionamento? De onde vêm as ideias, Isabela? Na minha opinião, as ideias vêm de coisas que a gente já ouviu, já viu e já teve na nossa vida, que diante de uma situação a nossa mente meio que mistura essas coisas para formar uma ideia. Então, a gente tem as nossas ideias, né, Carolina? Tu tens as tuas ideias também? Muito. É. E como é que tu te sente quando tu percebe que tu consegue pensar por ti mesma? Que tens aquele momento eureka, assim? Eu me sinto muito animada, porque eu fico com vontade de mostrar essa ideia para todo mundo que aparece na minha frente, para ver se elas me ajudam a fazer que essa ideia se torne realidade. Ah, legal. E me diz uma coisa, Carol. Tu achas assim que o fato de tu concordar com alguém, tu deixa de ser tu mesma? Não, porque assim, a pessoa pode estar dando a opinião dela e você pode concordar com ela, mas você pode fazer outra opinião junto com ela, que daí tu nunca deixa de ser tu mesmo. Bacana, Carol. Giovana, lá nas nossas últimas aulas, lá pela cena 9 da nossa novelinha, o Lucas ele fala de uma grande herança, um tesouro que o avô deixa para ele, né? Ou vai deixar. De acordo com o que a gente conversou, o que seria essa herança? E o que tu achas que ela pode fazer para modificar? Se ela modifica a tua vida ou as tuas atitudes, ela influencia a tua vida? A herança era os pensamentos, as vivências e as experiências do vô. E eu acho que os pensamentos, as experiências e vivências podem mudar sim a vida da outra pessoa quando ela vai tomar alguma decisão e alguma atitude. Pois os pensamentos quando a gente... Se a gente não tivesse pensamentos, a gente não poderia fazer nada mesmo, pelo menos. E as experiências a gente tem que ter para conseguir viver. Viver. E as vivências, a gente tem que ter as vivências, porque as vivências são a nossa vida. E se a gente não tem as vivências, a gente não existe.
É verdade. É isso aí mesmo. Concordas com ela, Arthur? Uhum. Legal. E Arthur, a gente conversou também bastante sobre esses pensamentos, sobre essa herança, né? Sobre o pensar sobre o pensar. O que seria isso, pensar sobre o pensar? Seria mais ou menos pensar sobre aquela ideia, refletir sobre ela, melhorá-la se for possível. Legal. E tu achas que depois que tu começou a pensar sobre os teus pensamentos, a tua vida mudou? Teu comportamento, enfim? Sim, porque antes nas aulas de filosofia eu era um pouco mais quietinho, mas agora eu participo muito mais da aula de filosofia porque eu acredito mais nas minhas ideias. Bacana. Nós vamos fazer um rápido intervalo para respirar um pouco depois dessas ideias belíssimas que foram colocadas e que tem muito mais, né? Mas nós estamos aqui no programa colocando algumas ideias. Então nós vamos para um rápido intervalo e no retorno a gente vai retomar algumas colocações que foram feitas aqui. Só um minutinho e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando então ao programa Café com Ideias no Espaço de Diálogo, lembrando que nós estamos numa escola que desenvolve o programa Educar para Pensar, filosofia com crianças, com adolescentes e com jovens, há 27 anos. Uma das escolas pioneiras nesse trabalho de filosofia, de educação para pensar pelo Brasil. Nós temos escolas que estão conosco há 25, há 27, há 24, há 20, há 10 anos. E é importante a gente colocar isso porque vocês estão participando de uma caminhada. Bom, mas nós estamos falando que uma ideia puxa outra. E no bloco anterior, quando vocês estavam comentando sobre as perguntas e dando suas respostas e fazendo suas reflexões, eu anotei aqui algumas coisas e eu queria então colocar elas para a gente conversar. A Carolina falou então na questão do pensar por si mesmo, que é um grande processo, né, Carolina? E a questão da eureka, que a professora falou, quer dizer, a eureka é descobrir, é isso, né? Está aqui a resposta. E que a Carolina ficava muito animada, até porque essa questão de poder pensar, descobrir, dizer para os outros. E é isso que nós queremos. Nós queremos pensar, nós queremos descobrir, e a gente quer colocar para os outros o que a gente pensa. Por isso é uma eureka, né? E a questão de socializar. E aí, uma questão que eu fiquei pensando, se a gente concorda, Carolina, se a gente concorda com alguém que está dizendo uma ideia, você disse que a gente é a gente mesmo, né? Não deixa de ser outra pessoa. Eu concordo com a tua ideia, sou eu que estou concordando. Mas muitas vezes, quando a gente concorda com alguém, a gente se torna que nem aquela pessoa ou não? Não, só se ela tiver o mesmo pensamento que tu tem sobre aquilo. Mas tu nunca deixa de ser tu mesma, porque sempre vai ter o teu pensamento, as pessoas podem pensar diferente, mas você sempre vai ter aquela ideia, aquele pensamento. E eu comecei a pensar igual você então. Eu sou você? Não, você continua sendo você mesmo, porque você pode ter uma outra impressão sobre o que eu falei, ou você pode achar a mesma coisa, mas você nunca vai deixar de ser você mesmo. Então a gente deve continuar a ser a gente mesmo, apesar de concordar com as ideias dos outros ou discordar, né? Eu tenho que saber por que eu concordo e saber por que eu discordo. E aí o Arthur colocava uma outra questão que tem ligação com o que a Carolina falou.
que a questão do refletir, né? Pensar sobre o pensar é refletir. E que isso mudou a tua vida, né? Então você colocou que era mais quieto, ficava mais na tua, e que agora você tem vontade e acredita naquilo que está pensando. Na medida que a gente vai se descobrindo, se conhecendo, a gente começa a acreditar mais na gente? Sim, porque a gente pode ir conhecendo um lado que a gente não conhecia antes, conhecendo novas ideias. Conhecendo novas ideias. E quando você se conhece, você conhece os outros também ou não? Sim, porque os outros, eles podem pensar igual a você. Então, daí vocês podem ir se conhecendo. E você se conhece também? Uhum. Tá. Você disse que era mais quietinho na aula, né? Uhum. Antes de você participar mais da aula, você era mais quietinho. Agora está participando mais. Por que você começou a participar mais? Olha, porque antes eu não participava muito porque eu não gostava muito das aulas de filosofia e também eu não acreditava muito nas minhas ideias, mas agora acredito muito mais. E aí você acha que você está modificando-se na medida que você pensa, e as outras pessoas também podem se modificar porque elas estão vendo que você está mudando. Uhum. Legal, isso é legal, Arthur. Eu acho que isso significa crescimento, né? Mas aí a Giovana falava sobre a questão lá do Lucas, né? Da grande herança que ele fala para o vô. Na tua vida, ou com os teus colegas aqui de sala de aula, com a professora aqui nessa escola, você está ganhando uma herança também ou não? Eu acho que a herança das nossas amizades, porque a gente fica juntos e daí quando a gente for algum dia, a gente pode lembrar do outro. Isso, então, uma das heranças é a amizade. A escola faz isso. O conhecimento é uma herança também que a gente recebe vindo para a escola? Conhecimento. Não tem dúvida. Conhecer-se a si mesmo, que é difícil a gente se conhecer a si mesmo, não é? Conhecer-se a si mesmo também é uma herança? Eu acho que porque daí a gente pode... principalmente se a gente se conhecer a si mesmo. As aulas de filosofia te ajudam a formar ideias, a ter novas ideias? Sim, porque daí outras pessoas podem abrir um assunto e você começa a pensar no que essa pessoa falou para ter uma ideia. Para ter uma ideia. Tá. Então a gente poderia, né, professora, dizer que nas aulas em que a gente tem esse espaço para dizer a palavra, para dizer o que a gente pensa, a gente está, no momento que eu falo uma ideia, eu também estou me conhecendo um pouco mais, né? Já não aconteceu com vocês, eu acredito que a professora também, de você dizer uma ideia e falar, eu pensei isso, não imaginava que eu pensava isso. Não aconteceu com vocês isso já? Comigo já muitas vezes. Então, isso é o descobrir-se, né? E é o momento que nós temos na escola, uma escola que já tem 121 anos, né? Nós estamos numa escola que já virou um século, né? Quantas pessoas passaram por aqui? E aí, nessas aulas, nós estamos tendo espaço para dizer o que nós pensamos e para escutar o que os outros dizem. E a gente, às vezes, se maravilha com essa coisa. Olha, eu disse isso, eu pensei isso. O Arthur, eu descobri que eu posso dizer a palavra. A professora dizia no começo o fato de a gente ir para as outras disciplinas, né? E poder dialogar, poder conversar, poder investigar. E isso é a essência de uma ideia que vai puxando outra ideia, né? Assim como tem na história, não sei se vocês lembram aquela parte em que o vô diz, né? A nossa cabeça é como uma caverna cheia de morcegos, né? E os morcegos estão pendurados nessa caverna. E daqui a um pouco uma ideia, o morcego sai voando, é uma ideia que sai voando. Tem essa parte lá, né? Uhum. Uma ideia que sai voando, daqui a um pouco um outro morcego, uma outra ideia. E ideias vão puxando outras ideias. E essa é a essência do livro. Muito bem, nós estamos com o nosso tempo quase estourando e eu queria desafiar também os telespectadores que estão nos assistindo, né? Tem muitos alunos de outras escolas, dos quartos anos, que estão dizendo, opa, eu também lembro dessa parte da história, eu também concordo com o Arthur, ou com a Giovana, ou com a Carolina, ou com a Isabela, ou com a professora. Então nós temos que desafiar os nossos colegas
que também estão discutindo, que também estão investigando sobre uma ideia puxa a outra. E é o momento de a gente deixar uma mensagem e um desafio. Uma palavra agora para a gente desafiar e deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, eu trouxe uma mensagem que é uma citação do livro que a gente achou muito bonita, até foi uma sugestão do Arthur. Ele disse: prof, fala aquela frase que é bem legal, porque ela é profunda. A atividade de pensar dá às pessoas asas para mover-se no mundo e raízes para aprofundar-se na realidade. Legal. É com essa mensagem que a gente... Legal. E isso, uma ideia vai puxando outra, né? Vamos combinar de desafiar as pessoas que estão nos assistindo para que elas prestem atenção nessa frase e digam se concordam ou não com os alunos do 4º ano C e D aqui do Colégio Sagrada Família de Blumenau. Será que as asas... Não, será que os pensamentos nos dão asas para que a gente possa pensar outras coisas? E será que os pensamentos também nos dão raízes para a gente entender o mundo que a gente vive? Podemos fazer essa pergunta para os telespectadores? Concordam? Então o desafio está lançado. Para que a gente pense um pouco sobre isso, você junto com os teus colegas, você junto com os teus familiares, os pais comecem a pensar sobre isso. Será que o pensamento, pensar bem sobre as coisas, nos dão asas e também nos dão raízes? E seria interessante enviar essas respostas para os nossos participantes aqui, né? Os alunos do 4º ano C e D, aqui do Colégio Sagrada Família. Então, o desafio está feito. Então, eu queria agradecer imensamente aos telespectadores também por estarem acompanhando o nosso canal, nosso canal reflexivo, e acompanhando todos os trabalhos do Centro de Filosofia e da Editora Zofos, que acontecem pelo país todo. E estar aqui no Colégio Sagrada Família, que completa nesse ano 121 anos, e desses 121 anos, 27 trabalhando com o programa Educar para Pensar, é uma honra. Eu queria agradecer e queria convidar então os telespectadores para que acompanhem os próximos programas e vamos divulgar esses programas para que outras pessoas também possam assistir. Muito obrigado.